A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui é o irmão Alan que vos fala. Estou aqui no monte, vim aqui, onde sempre eu gosto de orar, falar um pouco com Deus, querer uma resposta de Deus, porque hoje na madrugada eu tive um sonho, uma visão, uma revelação, a qual o Senhor me mostrava eu como se fosse numa casa com um número de pessoas, e ali eu começava a pregoar ou louvar a Deus, e ali o inimigo das nossas almas se levantava e tentava me parar ao ponto de quebrar o microfone, e ali eu insistia, né? Ali tentando louvar, tentando trazer algo da parte de Deus, e o inimigo tentando me parar. E ultimamente, meus irmãos, é o que tem acontecido com o servo do Senhor. O que tem acontecido comigo é que Satanás ele tenta de todas as formas me parar, meus irmãos. Porque muitas das vezes eu tenho tentado buscar a face do Senhor em jejum, em oração, em consagração ao Senhor. E muitas das vezes eu tenho recebido muita retaliação, muitas perseguição. Às vezes o carro quebra, às vezes falta emprego. Começa um emprego, trabalho, quando é depois do nada, as coisas param. E todas as vezes que eu boto no meu coração, na minha mente, de ir na casa dos irmãos, muitos irmãos chegam para mim pedindo oração, pedindo que eu vá nas casas. E todas as vezes que eu tento começar aí, o inimigo vai lá e tenta me parar. Eu sei que a luta está travada, meus irmãos. Assim como Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. A luta é travada dentro e fora da nossa casa. O inimigo tem tentado de todas as formas me parar, porque ele atinge mais a minha área financeira. Ele atinge mais a minha área financeira, a qual eu preciso para chegar até os irmãos, para botar combustível no carro, para fazer algo da parte do Senhor. Eu preciso ter dinheiro para poder chegar até os irmãos, ajudar com a cesta básica, ajudar com aquilo que necessita aquela pessoa, que não é só a palavra, não é só oração. E muitas das vezes as pessoas estão carentes do alimento, estão carentes de alguma coisa dentro da sua casa. E essa obra é uma obra a qual Satanás não tem se agradado. Porque aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu, e não ama seu irmão, que é feito conforme semelhança a Deus, esse é mentiroso. Porque o amor fraternal, o amor a qual Deus fala em sua palavra, em João, ele vai dizer que o amor ele tem que ter caridade, o amor ele tem que ter obra. Amar da boca para fora, esse amor Deus não aceita. Entendeu? E muitas das vezes as pessoas dizem que amam o irmão, mas só ama aquele que é de dentro da sua congregação, de dentro da sua casa, né? E muitas das vezes tem pessoas aí fora, caídas, precisando de uma palavra, precisando de algo da parte de Deus, de uma libertação, de uma cura, e muitas das vezes eu e você é parado por não fazer essa obra. Porque Satanás ele tenta nos parar para a gente não fazer essa obra. Porque essa obra é a qual Deus se agrada. Assim como Deus diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus destruirá. Então, se eu falar num templo que tem que estar santo, é o nosso corpo. Não é placa de igreja, não é igreja A, nem igreja B. Porque Deus vem buscar um povo escolhido, um povo a qual o Senhor escolheu, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Entendeu, meus irmãos? Então eu venho aqui não porque Deus está no monte, não porque Deus está ali na beira da praia. Deus está em todos os lugares. O Espírito Santo de Deus está em todos os lugares. Onde tiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu estarei. O próprio Cristo falou isso. Aleluia, glória a Deus. Então eu não posso dizer que Deus está no monte, que Deus está ali.
Deus está em todos os lugares. Basta você ter fé e crer. Jesus nos ensinou a gente a orar, a fechar a porta do nosso quarto, vigiar e orar, né? Porque o nosso adversário, ele está ao derredor, rugindo igual leão, querendo estragar, engolir vivo. Por isso que ele fala em Efésios, revestido de toda a armadura de Deus, para que eu possa suportar, os irmãos possam suportar os dados inflamados do maligno. Entendeu, meus irmãos? Jesus nos ensina a dobrar o nosso joelho no pezinho da cama. E ali, com sinceridade, com verdade, a gente ora pedindo a misericórdia de Deus, a proteção do Senhor. Entendeu? Então não posso dizer que Deus está no monte. O monte é um lugar que eu me separo, o irmão Alain se separa, sair do meio da zoada, no meio das coisas cotidianas, para falar um pouco com Deus. Mas Deus está em todos os lugares. Que Deus abençoe essa manhã de sexta-feira, que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos, que os irmãos possam ajudar essa obra, que os irmãos venham ter mais fé, coragem, de não desistir. Muitas das vezes, irmão, eu caí várias vezes, me levantei, pensei em parar, mas o chamado do Senhor na minha vida é grande e Ele me desperta todos os dias para eu buscar a sua face. E não tem sido fácil, porque é uma luta espiritual. É uma luta que você não vê o seu adversário, mas você sente o seu adversário manipulando as pessoas. Aonde você chega, você vê o seu adversário manipulando as pessoas contra você. Mas tenha fé, creia, não desista, porque maior é a vitória. Porque Jesus veio salvar os pobres deste mundo para ser rico com Ele na glória. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe, amém.